recuperar sai pela metade do valor e muitas vezes resolve o problema. Vamos lá ao segundo episódio do quadro Pastagem de A a Z? Na tela. Pessoal, vamos pro campo? Muito bem. Chegou a hora da gente botar a mão na massa na sua fazenda. E nós vamos ver agora como fazer um diagnóstico. Vem, vamos ver aqui uma pastagem boa. Olha aqui, ó. O diagnóstico é a parte mais importante. Por quê? Porque não existe receita de bolo. Não existe regra por onde começar. É muito importante que a gente avalie não a pastagem somente, o pasto, um piquete, mas toda a sua fazenda. Isso é fundamental. Então eu convido você agora para conhecer uma tecnologia muito simples como que eu dei o nome de Diagnóstico Wagner Pires. Essa ferramenta que você está vendo, ela lhe permite você explicar para o seu vaqueiro e você mesmo entender como ocorre o processo de degradação. Existem 4 fatores que levam à degradação. O fator número 1 eu chamo de plantas daninhas. As plantas daninhas, quando elas começam a surgir na pastagem, significa o quê? Que você não está manejando direito e que ela está voltando ao seu estágio antigo, que é o mato. Então ela começou a ganhar força. Nós temos que eliminar as plantas daninhas, não podemos deixar as plantas daninhas sementearem, produzir semente para multiplicar. Nós temos que eliminá-las para que o pasto volte a ter vigor de crescimento. Se existe muita planta daninha na sua pastagem, é sinal de que a sua pastagem está se degradando. Observem aí que eu dou uma nota de 0 a 10. O que significa 0? Ausência total. Não tenho plantas daninhas. O pasto está limpo. 5, 50% de infestação. E 10, 100%. Vamos a um outro ponto. Eu chamo isso de outras plantas. São plantas de folha estreita, como é o capim. Porém, plantas que o gado não gosta de comer, extremamente agressivas, tolerantes a baixa fertilidade, que vão tomar conta da sua pastagem. Essas plantas vão entrando e vão disseminando no meio do seu pasto, o gado vai comendo a planta principal dele, o pasto, e essa planta vai sementeando e vai ganhando espaço. Então, ela é um grande fator de degradação. Essas pragas invasoras existem no Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul até no norte. Cada região é dado um nome. Nós temos, por exemplo, o navalhão, capim duro, rabo de raposa, PT, nós temos o capeta, nós temos o barbante, luca, anone, tem várias. Muitas delas é a mesma planta, mas com nomes diferentes. O grande problema dessas plantas, em relação à planta daninha, é que nós temos herbicidas seletivos, vocês vão ver lá na parte de herbicidas, que matam essas plantas e não são prejudiciais à gramínea forrageira. Então não tem problema. Mas para essas plantas, nós ainda não temos produtos 100% seletivos. Produtos que vão matar só essas outras plantas, esses capinzinhos, e não vão matar as gramíneas. Por enquanto, nós estamos tendo que quebrar o galho com alguns produtos aí dessecantes, mas ela é um sinônimo de degradação. Vamos ao terceiro, fertilidade de solo, tá? Principalmente fósforo. Para a gente determinar a fertilidade do solo, é fundamental que você faça uma análise de solo. Ah, Wagner, minha terra é boa demais, minha terra é gorda. Nunca ouvi falar que terra é gorda, gente. Mas pecuarista adora falar que a terra é gorda. E aí o que acontece? Ele não faz análise e ele fica achando que o pasto dele tem boa fertilidade. Engano. 0 seria o quê? Ausência total de fósforo. Você tem meio
miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Só traços. 5, você tem 10 miligramas por decímetro cúbico. É um valor mediano. E nota 10, 20 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, que é o desejável. A grande maioria dos solos do Brasil são pobres em fósforo, meus amigos. E nós temos que melhorar esses níveis de fósforo se a gente quiser ter boa brotação do capim, bom perfilhamento, bom enraizamento. E finalmente, tem capim no seu pasto? Te dou nota 10. Tá mais ou menos? Te dou nota 5. E acabou o capim, nota 0. Muito bem, você tá vendo aí que eu dividi esse quadrante aí, esse diagrama em 4 partes e dei cores diferentes. Esse primeiro quadrante, que eu chamo de verde número 1, seria tudo de bom na tua fazenda. Poucas plantas daninhas, alta fertilidade, muito capim e alguma coisinha de outras plantas, tá? É um pasto bom, é um pasto vigoroso, um pasto que cresce rápido, rebrota rapidamente. Você não pode esquecer, sabe o quê? Que se você não fizer a manutenção na sua pastagem, ele vai se estragar. Então, gente, no pasto verde, você deve fazer manutenção. Análise de solo periodicamente, a cada 2 anos, fazer uma reposiçãozinha de nutrientes, fazer uma cataçãozinha para eliminar as plantas daninhas e assim por diante. Tá? É o lugar que você mais gado vai colocar na sua fazenda. Você está vendo aí 2 amarelos, o amarelo 2 e o amarelo 3. O amarelo 2 é uma situação que já está degradando, como o amarelo 3 também. A diferença do amarelo 2 é que eu tenho muitas plantas daninhas, mas por baixo dessas plantas daninhas eu tenho muito capim, bastante capim. E tenho também uma boa fertilidade e uma alta população de capim. Meus amigos, neste quadrante amarelo 2 é onde o herbicida encontra o seu melhor resultado. Você pode fazer uso do herbicida que você vai ter resultado positivo. Por quê? Você rapidamente vai eliminar as plantas daninhas e o pasto vai desafogar e vai se desenvolver. Então você muda rapidamente do amarelo 2 para o verde, com um custo e um investimento pequeno. Já o amarelo 3 é uma área mais complexa. Por quê? Porque você tem baixa fertilidade, você tem pouco capim, você não tem muitas plantas daninhas, como também não tem muitas outras plantas. Mas você tem solo compactado, você tem já início de erosão, então você tem que fazer uma ressemeadura, você tem que melhorar a fertilidade gradativamente, e aí esse pasto aos poucos vai caminhando para a condição verde. Finalmente, você vai ter o quê? Vermelho 4. O que é o vermelho? É um pasto que se acabou, está degradado. Não vale a pena você tentar recuperação nesse pasto. A não ser que este pasto esteja localizado em uma área de declividade muito grande. Aí sim, nós vamos nos sujeitar a fazer uma recuperação. Você deve estar se perguntando, por que você deve se preocupar tanto com a recuperação em relação à reforma? O custo de uma reforma hoje, aqui no Brasil, gira na faixa aí de R$ 1.700 até R$ 2.000 por hectare. Isso incluindo recuperação de fertilidade. O custo da recuperação de pastagem vai ser, no máximo, metade desse valor. Ou seja, se você vai fazer 100 hectares de reforma, você consegue fazer 200 hectares de recuperação. Esse é um ponto. Outro ponto importante é que a reforma de pasto, ela tem um alto risco ambiental. Pode ser que não chova, pode ser que você tenha uma seca prolongada, pode ser que não germine bem. E aí? Você fica sem pasto. Já a recuperação, não. A recuperação você pode fazer um pouco esse ano, um pouco no ano que vem,
um pouco no outro. Nós vamos ver isso no penúltimo capítulo da nossa história aí. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um outro ponto. Quem é que marca a chuva? Todos os dias o Giro do Boi fala para vocês como é que está a condição climática. Mas é fundamental que você anote na sua fazenda quanto choveu ontem. Ponha lá um pluviômetro e marque numa folha. Direitinho. Vá anotando todas as chuvas. Depois de 5, 6 anos você fazendo isso, você tem uma média histórica e você começa a planejar o seu trabalho já com mais precisão. É fundamental que você faça isso. Outra pergunta, você sabe quanto seu gado está ganhando nas águas e na seca? Ah, mais ou menos ele está ganhando 700 gramas. Eu tenho um amigo lá no Maranhão que um dia falou isso para mim. E aí ele foi pesar o gado dele, não deu 400. O achismo é muito grande, pessoal. Então, nós temos que fazer o quê? Pesar o nosso gado pelo menos umas 4 vezes ao ano. Não é só na vacina que se pesa gado. Se você vive de pecuária de corte, você precisa saber quanto você está juntando, quanto seu gado está ganhando por dia de peso, nas águas e na seca. Então, gente, nós temos que fazer o diagnóstico também da nossa remuneração, dos nossos resultados na fazenda, os custos nossos, tudo isso é essencial. A partir daí, você vai começar a fazer as perguntas certas. E aí, você vai me perguntar, Wagner, como é que eu vou ter uma boa pastagem? E eu vou lhe responder nos próximos capítulos dessa nossa conversa aqui no Giro do Boi. Continua me acompanhando, toda semana você vai ter um capítulo especial feito para você. Eu te aguardo, não foge não, que essa é uma oportunidade única para você mudar a sua história. Grande Wagner Pires.